Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, aqui estamos, ó Senhor Deus, nesse momento tão significativo, tão especial para nós, que é o culto a Deus. E em meio a esse culto, Senhor Deus, o momento mais, Senhor, significante também é quando o Senhor fala por meio da sua palavra, seja essas as leituras bíblicas, e em especial na exposição da palavra do Senhor. E é nesse momento que queremos, ó Senhor Deus, pedir a tua sabedoria, pedir a tua graça, a ação do teu Espírito, para que esteja abrindo o nosso coração, para que esteja, Senhor Deus, conformando a nossa vontade, quebrando, Senhor Deus, o nosso eu, quebrando, Senhor Deus, esse coração muitas vezes duro diante da palavra do Senhor, e trazendo sobre ele, Senhor, a tua paz, o teu Espírito, a tua sabedoria por meio da tua palavra. Nos conforma, Senhor Deus, a ela. Que o Senhor esteja capacitando aquelas pessoas que estão subindo aqui no culto para pregar, aqueles que têm, Senhor, a responsabilidade de ensinar, Senhor Deus, na igreja, para que a tua palavra seja trazida com fidelidade, e que nesse momento seja Cristo que está falando, e não um homem, mas aquele que é o embaixador de Cristo, porque traz a sua palavra. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor Deus, de nós, e que possamos, ó Pai, nos alegrar com aquilo que estamos ouvindo, que seja a tua palavra. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu não vou pedir para você abrir sua Bíblia num texto específico, porque nós chegamos ao final daquela pregação, estávamos expondo capítulo 6, verso 4 de Efésios, né? Eu disse que iríamos começar uma segunda parte, íamos mostrar em Provérbios alguns textos que vão fundamentar Efésios capítulo 6, verso 4, que é: não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai na disciplina e na admoestação do Senhor. E em especial, nós estávamos e iniciamos isso na semana passada, falando sobre vara, né? E eu gostaria de fazer algumas levantar alguns pontos que falamos na semana passada, para trazer à memória, né, os irmãos, e dar continuidade a alguns textos de Provérbios que estamos desenvolvendo, que fundamentam aquilo que falamos de Efésios capítulo 6, verso 4. Então, nós começamos essa segunda parte, na apresentação desses textos em Provérbios, com a indagação por que falar sobre o uso da vara. E um dos motivos de falar sobre isso é também mostrar a contramão que temos vivenciado na Igreja de Cristo hoje com relação a isso, na Igreja de Cristão no mundo hoje com relação a isso, e até mesmo na Igreja de Cristo, pessoas que rejeitam esse princípio bíblico, por causa do abuso, muitas vezes, o mundo. Mas nós vamos perceber que o abuso não vai excluir o uso, como geralmente se diz. E nós vamos perceber também, como falamos anteriormente, que o propósito de Satanás é perverter essa ordem divina. E nós vamos ver que esse uso da vara não é um uso exclusivo, mas é algo dentro de um âmbito educacional, de um âmbito de discipulado e instrução com relação aos filhos. Importante, e tem sido abandonado. E que é muito essencial, principalmente na fase inicial da vida dos nossos filhos. Como é demonstrado conosco na vida cristã, nós sempre precisamos da disciplina do Senhor. E o primeiro texto que nós trouxemos foi Provérbios 23, 14, que diz assim: não retires da criança a disciplina, pois se a fustigarem com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. E aí vimos que isso se refere a uma disciplina severa, mas não fatal, para purificar o jovem e evitar a repetição de sua estultícia. Vimos também que esse verso sugere
Ele vai nos dizer que o filho não vai morrer, e a ideia ali é uma morte eterna, se for fustigado, se for corrigido. E aí citamos um comentário de Bruce Waltke, dizendo que a disciplina severa não é cruel, mas retê-la do jovem é crueldade. E aí até tocamos nesse assunto, que disciplina e crueldade, ou disciplina e violência, são duas coisas que não são compatíveis, porque a disciplina bíblica ela é fundamentada no carinho, no amor e na prudência cristã. E muitas vezes você pode perguntar, por que esse uso da vara? E lá em Provérbios capítulo 22, verso 15, por que uma disciplina severa? E nós palmeamos esse caminho quando falamos sobre a disciplina do Senhor, porque a disciplina com vara, ela está ligada à disciplina bíblica, à disciplina do Senhor com o seu povo. Quando diz assim, a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela. Então percebam como esse instrumento, como essa correção é essencial na vida de uma criança, como também a correção, a disciplina é essencial na vida do povo de Deus. E nós vamos perceber com esse texto que não há outro meio de se retirar a estupidez do coração de uma criança, se não for por meio da vara. E aí nós apresentamos Hebreus capítulo 12, versos 6 e 8, verso 10, para ver essa relação que o Senhor faz da sua disciplina com a disciplina do Pai, quando diz assim, porque o Senhor corrige e açoita a todo filho que recebe. É para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o Pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Eu não sei se vocês se lembram que aqui o texto de Hebreus está dizendo que a nossa disciplina, a disciplina dos pais é uma disciplina falha, e que a disciplina do Senhor é uma disciplina eficaz. E não sei se vocês lembram o que eu disse, que a nossa disciplina em casa, por mais que sejamos imperfeitos, ela deve apresentar essa perfeição divina, mesmo que sejamos imperfeitos. E nesse processo nós vamos errar também. Mas nós temos que ser um modelo nos nossos lares do trato de Deus com o seu povo. Eu não sei se vocês lembram que eu disse que a vara aplicada segundo a Bíblia é um instrumento para a santificação dos nossos filhos e serve para aproximá-los de nós e de Deus e para termos plena comunhão com eles, com os nossos filhos. Como os sofrimentos, como as tribulações e as dificuldades que nós vivemos. Se a vara é afastada dele, isso impede a sua comunhão com ele. E quando ela é aplicada de forma errada, isso também vai acontecer. E aí nós dissemos que a vara é um instrumento para os homens que nascem em pecado. Eu disse também, segundo a palavra de Deus, que essa disciplina que o Senhor nos apresenta na sua Escritura, dessa correção física, demonstra que somos amados por nossos pais. Então essas coisas devem fazer algum sentido para nós. Se a minha correção física deve representar que eu amo meu filho, a maneira como eu faço isso deve ser uma maneira piedosa, deve ser uma maneira santa, deve ser uma maneira em que meu filho, quando chegar na idade do entendimento, já na sua infância, vai perceber a necessidade,
vai perceber o carinho e o amor dos pais, e vai perceber a importância do seu coração diante de Deus em todas essas circunstâncias. A gente não pode falar tudo, né? Porque senão o tema da igreja, vamos mudar, igreja presbiteriana de Ponta da Areia para essa igreja presbiteriana da vara ou da disciplina bíblica. Mas o que nós apresentamos aqui, os pais devem desenvolver isso na vida dos seus filhos, como todas as outras coisas da vida cristã. É um desenvolvimento que deve partir da prática de vida, de fé das famílias. E percebam, como eu já falei, a questão da correção física é um ponto dentro de um universo que se chama a educação na justiça. E aí eu citei um comentário do Dicionário Internacional de Teologia, que é feito por vários filólogos, teólogos, especialistas em textos antigos, nas línguas originais, que também é o pensamento de muitos da antiguidade, filósofos, sábios desse mundo, que entendem que a posição de um filho verdadeiro em uma família deve ser reconhecida pelo fato de um pai educar e corrigir e açoitar um filho. E é esse mesmo exemplo que nós temos na Escritura, que acabamos de ler em Hebreus, capítulo 12. Eu tenho umas 4 ou 5 citações de sábios da antiguidade, do comportamento de sociedades antigas, porque esse é o pensamento da sociedade, de uma maneira geral. O pai é o único que pode fazer isso. Nenhuma outra pessoa pode fazer isso. Isso parte dos pais da criança, do jovem. Isso faz parte da intimidade, a comunhão familiar. E como eu terminei essa última exposição dizendo que a vara é o primeiro instrumento do Espírito Santo para a conversão dos nossos filhos. E agora eu gostaria de dar continuidade, terminar, com certeza nós vamos conseguir fazer isso hoje, essa sequência de exposições que foram divididas em 2 partes. A primeira parte nós falamos sobre a disciplina do Senhor, e aí trabalhamos Hebreus capítulo 12, fazendo essa ponte, essa ligação aqui, com a disciplina dos pais com relação aos seus filhos. Falamos também em Provérbios capítulo 13, 3, verso 11 e 12, que também fala dessa disciplina com relação ao filho, fazendo essa ligação entre a disciplina do Senhor e a disciplina dentro de casa. Expusemos Efésios capítulo 6, verso 4, mostrando o que Paulo fala ali, o contexto do apóstolo Paulo, também demonstrando esse princípio que está presente lá em Deuteronômio capítulo 6, quando diz que o pai deve se assentar com o seu filho, falar assentado, colocar nos umbrais da casa, e ali está falando de um discipulado ou da educação cristã como um todo, em que esse conceito está embutido. E agora essa segunda parte, ou seja, a última parte, fazendo essa aplicação direta com os textos da Escritura com relação ao uso da correção. Em específico, essa correção com vara. Eu gosto de ressaltar isso. Por quê? Porque isso está sendo retirado do direito dos pais. O Estado, nem ninguém tem ingerência sobre isso. E quando o Estado começa a ter ingerência sobre essas coisas, sobre a religião, porque isso é a nossa fé, nós precisamos, como soldados,
nos preparar para a guerra. E como nós travamos as nossas batalhas? Como são travadas as batalhas nesse ambiente espiritual? Veja o apóstolo Paulo, veja os discípulos, Senhor Jesus. Eles estavam em constante guerra, pregando o evangelho, orando, por outro lado sendo açoitados, presos, pregando o evangelho, vivendo o evangelho, ao ponto das pessoas dizerem: esses que transtornaram o mundo chegaram até nós. Abra Provérbios capítulo 19, 18. Provérbios capítulo 19, 18. Veja o que a palavra de Deus diz: castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. E como nós já estamos assim, craques, em Provérbios, eu estava olhando nas minhas anotações, nós estamos estudando Provérbios desde 2016. Começamos a expor Provérbios. Na parte da manhã, né? E à noite nós trabalhamos textos do Novo Testamento. Desde 2016. Estamos no capítulo 13, que iremos dar continuidade a partir do próximo domingo, se Deus assim o permitir, se Ele não voltar ou não me levar antes disso. Provérbios capítulo 19, verso 18, diz assim: castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. E nós vemos que essa tradução seria uma tradução mais assertiva, e aí a gente vê muito isso quando nós vamos expor o livro de Provérbios. Muitas vezes a nossa leitura é um pouco distorcida, levada pela tradução para um outro sentido. Eu não estou até criticando a tradução, que é uma das melhores na minha concepção, é essa que nós temos, a Revista Atualizada, é uma das melhores traduções da Escritura, de todos os tempos, eu digo. Uma tradução mais assertiva seria: disciplina teu filho, pois certamente a esperança em matá-lo não coloque o seu desejo. E nós vamos perceber que esse texto aqui vai estar muito semelhante ao texto de Provérbios 23 que nós acabamos de ler. Por quê? Porque a morte citada aqui se refere a levar o filho a participar da experiência de uma morte eterna, separado para sempre de um relacionamento com o Deus vivo. Por isso que lá em Provérbios capítulo 5, 23, por falar dessa falta de disciplina, ele diz assim: ele morrerá pela falta de disciplina e pela sua muita loucura, perdido, cambaleia. Por quê? Porque não foi disciplinado, porque não foi corrigido. E se não há disciplina, não há correção, não há esperança. E esses estão colocando o desejo de matar o filho. A ideia aqui do verso é que o pai, ao corrigir seu filho, o faz na perspectiva ou na expectativa de transmitir a ele a vida eterna, o oposto da morte. Então, quem já leu aquele livro, Pastoreando o Coração da Criança, você vai ver que Ted Tripp vai falar até de vara, mas ele tem um capítulo assim, bem curto. E por quê? Porque o objetivo dele é outro. É falar de uma maneira generalizada, focando qual é o alvo também dessa disciplina. E que se nós fôssemos fazer, se eu fosse fazer aqui vamos dizer assim, uma reprodução do livro de Ted Tripp sobre Pastoreando o Coração da Criança, é como se eu estivesse fazendo isso aqui, eu iria me deter exclusivamente nesse capítulo. Isso não quer dizer que as outras coisas ficam de lado. Por quê? Porque o propósito da disciplina é atingir o coração da pessoa, ou seja, o coração do seu filho. Esse é o propósito, transmitir a ele a vida eterna, o oposto da morte.
Por quê? Porque a omissão na correção, na disciplina, é equivalente à participação no ato de matá-lo. E é interessante porque o oposto sempre é o inverso daquilo que ele diz. Ou seja, na realidade, quem não educa, é isso que eu quero dizer, educa. Quem não faz, está fazendo. O contrário. E aí, nesse contexto, nós devemos lembrar: não retires a criança da criança disciplina, pois se a te fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. É isso que ele está dizendo. Se você usar esse tipo de correção, ele não vai morrer, ele vai viver. E morte aqui é morte eterna. E esse texto de Provérbios 23, 13 é muito claro quando diz: livrará a sua alma do inferno. É como se ele estivesse dizendo: ou se a te fustigares com a vara, a sua alma não entrará no inferno. É interessante nós vermos o que Matthew Henry fala sobre esse texto. Olha o que ele diz sobre esse verso. Os pais são aqui advertidos contra uma indulgência tola. Os irmãos sabem o que é indulgência, né? Aquele tipo de procrastinação, ou seja, você deixar, não vou fazer, coitadinho, é esse tipo de coisa. Indulgência tola com seus filhos. Os pais são aqui advertidos nesse verso contra uma indulgência tola com seus filhos, que têm inclinações rebeldes e perversas, e que revelam tão má disposição de mente, que não têm probabilidade de ser curados, senão por meio da severidade. Desculpa. E aí, Matthew Henry, ainda comentando esse verso, ele responde, né? Ele faz algumas... Ele responde, supostamente responde, né? Porque ninguém pergunta nada. Mas algumas perguntas que os pais fazem, ou melhor, algumas desculpas que os pais dão para não fazê-lo, ou seja, para não disciplinar. Ele diz assim: não diga que tudo caminha a seu tempo no que diz respeito à correção deles. Não. Tão logo apareça neles uma disposição corrupta, repreenda imediatamente. Esse é um grande problema dos pais. Eu vou falar isso mais adiante. Constância, perseverança na disciplina. Porque o coração do seu filho é desesperadamente corrupto. Se você viu 10 vezes ele fazer alguma coisa, 10 vezes você vai ter que corrigi-lo. Uma coisa errada. Se dessas 10 vezes que você viu, você não fizer, pelo menos uma, ele, no seu coração corrupto, ele vai dizer assim: eu posso ir até aqui. É assim que funciona. E por que eu digo que você não você vê? Porque você não vê tudo. Eu tinha um ditado lá em casa que dizia assim: galinha de casa não se corre atrás. Porque quando eu sabia de alguma coisa errada dos meus filhos, mas eu não tinha presenciado, eu não tinha visto, eu sabia que eles tinham feito. Você já passou por essa situação de saber que alguém fez alguma coisa, mas você não tem como provar. Você sabe que aquilo aconteceu, mas você não tem como provar. Você não viu, você não estava presente. E se você fizer isso, você está sendo temerário. Então eu sempre dizia para minha esposa assim: não tem problema, vamos aguardar que isso vai acontecer de novo. E quando acontecer, eu vou corrigir. Repreende imediatamente antes que ele crie raízes e se converta em hábito. Castiga teu filho enquanto há esperança, pois talvez, se ele não for controlado por algum tempo, deixe de haver esperança para ele, e um castigo muito maior não fará aquilo que um castigo menor agora poderia realizar.
E olha, é muito interessante trazer esses autores de tempos diferentes e até pessoas ímpias falando sobre esse tema. Como eu citei anteriormente, alguns sábios desse mundo. É lógico que nosso fundamento não está neles, mas é mostrar que essas coisas existem, são bíblicas, e que homens piedosos e até os sábios desse mundo reconhecem isso. Coisas que nós estamos abandonando pelo orgulho da sabedoria humana de tempos modernos. Eu digo que quanto mais os tempos passam, mais o homem se torna ignorante, até com relação às sua própria realidade. O que não se dá, então, com relação à palavra de Deus. Por isso os modismos, por isso as coisas modernas, hoje em dia, que antigamente eram proibidas, eram tidas por vergonhosas e que hoje são aceitas. É uma evolução no pensamento do homem. Por quê? Porque ele está evoluindo para o inferno. Essa é a realidade. E aí ele continua: não diga que tudo caminha a seu tempo no que diz respeito à correção deles. É uma resposta. A segunda: não diga que tem dó de corrigi-los, e que porque eles choram e imploram para ser perdoados, você não consegue encontrar coragem para aplicar a correção. Se o objetivo puder ser alcançado sem correção, muito bem. Mas se você julgar, como frequentemente acontece, que o fato de perdoá-los uma vez, com base em um aparente arrependimento, uma promessa de correção, apenas os incentiva a transgredir novamente, especialmente se for algo que é em si mesmo pecaminoso, como mentir, praguejar, usar de linguajar grosseiro, roubar ou coisas semelhantes, neste caso, vista a determinação e não permita que sua alma o poupe por seus clamores. É melhor que ele chore debaixo da tua vara que sob a espada do magistrado, ou que ainda mais terrível, sob a vingança divina. É interessante porque muitos pais, né? Ele se desculpou, ele pediu perdão, ele reconheceu o erro. Que bom, a disciplina está tendo efeito, mas ele precisa ser corrigido. Ele precisa ser corrigido. Eu me lembro de uma única vez, que eu, nesse processo, não disciplinei meus filhos. Não lembro qual deles. Porque percebi que a atitude dele tinha sido de coração. Não é que ele não merecia. E eu disse para ele, mas eu decidi poupá-lo daquele castigo, daquela disciplina. Não é isso que por vezes acontece conosco, com Deus? Mas sabe qual é o problema? O problema é que nós gostamos de fazer isso sempre. Esse é o problema. Desculpa dos nossos filhos. Uma desculpa nossa, muitas vezes. E não sou eu que estou dizendo isso, não. Isso é Matthew Henry. É Matthew Henry que está dizendo isso. Eu sou péssimo em data, mas provavelmente ela é do século XVIII ou XIX. É um pastor puritano que está dizendo isso. Do seu tempo. Não sou eu. Então nós precisamos olhar essas coisas com bastante cuidado,
Por quê? Porque disso depende a vida dos nossos filhos. Porque disso depende a sua salvação. Mas pastor, mas a salvação não é dado por Deus, não é uma graça onde Deus se manifesta unicamente, não há ação do homem para que isso aconteça. Verdade, em parte, porque Deus usa os meios para que isso ocorra. Ninguém vai passar, isso é a história da carochinha, ninguém vai passar e vai ler uma mensagem que às vezes não é nem bíblica e se converter, porque viu Deus vive, Cristo salva, se converteu por causa daquilo. Isso é a história de carochinha. Se isso acontece, é porque a palavra já tinha sido pregada anteriormente, aquilo fez sentido dentro de um contexto que está sendo pregado. A maneira que Deus aplica a sua salvação é por meio da instrução, da pregação da palavra, porque ninguém vai crer se não for pregado. Ou então vai crer em alguma coisa que não é aquilo que é a palavra de Deus. E esse é o instrumento inicial na vida de um crente, dentro de uma educação para a justiça, que vai conduzir o quê? O homem à salvação por meio da ação do Espírito Santo. O fundamento é todo esse, é o poder de Deus. Porque Deus pode não usar a sua palavra, como muitas vezes faz, para salvar. Para salvar. Mas a palavra do Senhor nunca, como diz a Escritura, volta vazia. Ela cumpre sempre o seu propósito. E nesse contexto eu gostaria de lembrar que nós não devemos pensar que irritação, gritos, berros, ofensas representam elementos de uma disciplina bíblica. Não representam. Não representam. Se nós pensarmos no que a Escritura fala em disciplina bíblica, correção, quando as palavras ectrefo ou criar estão envolvidas, que tem a ideia de amabilidade, que a Escritura fala que a disciplina é um ato de amor, e outros textos que eu não estou lembrado, mas que nós citamos aqui, que mostram que esse momento é um momento devocional, um momento devocional na vida dos pais com seus filhos. E aí você vê Efésios capítulo 4, versos de 30 a 32, dizendo assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foi selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmias, e assim, bem assim, toda malícia. Antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-nos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Você acha que o apóstolo Paulo está falando isso aqui? Isso não se encaixa na vida familiar ou no momento de disciplina bíblica? Se você pensa assim, você está redondamente enganado. Essas coisas devem estar presentes nesse momento também, como em todo momento familiar. Abra agora Provérbios capítulo 29, versos 15 e 17. Olha o que a Escritura vai dizer. Olha que interessante. Você pega o livro de Provérbios, eu não sei quantos versos ele tem. Eu sei que ele tem 31 capítulos. Eu não sei quantos versos. Se cada capítulo tiver aí 20 versos, nós temos 600 versículos. Tá? E perceba que ele é recorrente. Provérbios não fala somente disso, mas ele é recorrente, ou seja, ele está presente, não uma vez, mas várias vezes. Se eu for contar quantos textos em Provérbios tem com relação à disciplina, quantos versos,
eu vou dizer que tem uns 20 aí. Tá? Mais ou menos, de forma direta ou de forma indireta. De forma indireta é uns que falam sobre estudícia, né? E que falam sobre disciplina, disciplinar o estudo e tal. Se eu for nessa linha, eu vou ter muito mais. O que eu estou querendo provar com isso? Eu estou querendo provar que isso é importante. E que isso faz parte do Evangelho. Que isso faz parte da palavra de Deus. Que não só é esse assunto. Provérbios, que é um livro que vamos ter, deve ter mais, que tem 600 versículos, tem 20 que falam sobre isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente pensa que é isso só, né? E da forma errada. Não é isso só. Tá? Não vai ser simplesmente a correção física, porque ela está inserida dentro da própria correção física, a instrução, né? Ela está inserida dentro de um corpo. Não vai ser isso só que vai mudar a vida do seu filho. Isso é um instrumento. Por isso, lá em Deuteronômio diz assim: essas palavras estarão no teu coração. Está envolvida a sua vida. Isso é um elemento dela. Isso é um elemento da sua vida cristã, do seu testemunho, na maneira como você vê Deus, na maneira como você se relaciona com Deus. E não há uma maneira particular de fazer isso. Eu me relaciono com Deus dessa forma. Por mais que existam nesse relacionamento uma forma, às vezes, muito individual, e a gente vê isso nas nossas orações, Deus se relaciona com a sua igreja. Então nós temos aqui a forma como a igreja deve se relacionar com Deus. A forma como você, pai, deve conduzir a sua vida e a vida da sua família. De você, mãe, conduzindo a sua vida e a vida da sua família. Do filho, vivendo a vida cristã. Isso é um aspecto da vida cristã que nós precisamos colocar em prática, como outros na nossa vida. Algumas pessoas têm dificuldade de falar a verdade, né? Não que sejam mentirosos, inveterados, mas em momentos assim deixam de contar tudo. Pessoas que têm isso impregnado na sua alma, que precisam mudar, precisam lutar contra essas coisas. Eu poderia citar outros pecados aqui que precisamos lutar. E a disciplina, esse comportamento da vida familiar, também é uma conquista na vida cristã. É um exercício de fé, em que os pais estão envolvidos. Quem pensa que disciplina com vara, nesse esquema, na disciplina bíblica, né, a relação da correção, da instrução, do incentivo, né, da admoestação, só serve para aquele que está sendo alvo, está redondamente errado. Porque nessa relação nós também somos tratados pelo Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Provérbios 29, verso 15 e 17, diz assim, verso 15: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar sua mãe. Eu gostei muito, como gosto, os irmãos já sabem, né? Eu cito muito Matthew Henry, do que Matthew Henry fala sobre isso. Ele diz assim, eu quero abrir aqui em 1 Reis, capítulo 1. Deixa eu ver aqui. 1 Reis, capítulo 1. Deixa esses dois textos abertos, no verso 5 e 6. Opa, tá difícil aqui chegar. Quando Matthew Henry diz assim, porque ele vai citar esse texto indiretamente, ele diz assim, sobre o texto de Provérbios, capítulo 29, verso 15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar sua mãe. Ele diz assim, um filho que não é reprimido, nem repreendido, mas é deixado à própria sorte, como Adonias,
E aí você vai lá, abre um parênteses aqui, e vai lá em 1 Reis, diz assim: então Adonias, filho de Azite, se exaltou e disse: eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros, e 50 homens que corressem adiante dele. Veja o que diz o verso 6. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim? Jamais o seu pai o contrariou. Quando mete o erro, diz assim: um filho que não é repreendido, nem reprimido, mas é deixado à sua própria sorte, como foi Adonias, para seguir as suas próprias inclinações, pode fazer o que desejar, mas se decidir enveredar por maus caminhos, ninguém o impedirá. Ou uma pessoa disciplinada, ela vai desejar enveredar por maus caminhos e vai receber a instrução, veja, na perspectiva de Provérbios, a instrução do sábio, e vai fazer o quê? Como diz a palavra do Senhor, que o sábio ouve a instrução, mas o estulto passa adiante. Ninguém o impedirá. É praticamente garantido que seja uma desgraça para a sua família e traga à sua mãe o que o mimou e lhe permitiu a sua devassidão. A vergonha, a pobreza, a reprovação, e talvez ele mesmo a maltrate e insulte. É interessante levar em consideração aqui que quando nós criamos nossos filhos no caminho do Senhor, nós criamos eles para serem pecadores redimidos. Porque essa é a cartilha que nós temos. E que cartilha é essa? A palavra de Deus. Nós ensinamos isso aos nossos filhos, nós precisamos viver isso. E isso também já é um instrumento de Deus usado nas nossas vidas. E aí, o Espírito Santo vai usar tanto a sua palavra quanto o nosso exemplo, para que os frutos sejam produzidos. Mas quando nós não fazemos isso, não corrigimos, deixamos os nossos filhos à sua própria sorte, como Eli fez, e ainda nos beneficiamos disso, como Eli fez. Porque muitas vezes nós nos beneficiamos do silêncio dos nossos filhos, da falsa obediência, porque ele obedece porque ele quer, como Eli. Estamos nos beneficiando. Por quê? Porque nós deixamos de corrigi-los. E eles são espertos. Eles vão fazer o jogo deles. Você vai entrar no jogo deles. E aí quando ele disser não, é não e acabou. Muitos dos nossos filhos fazem isso de forma inconsciente, mas chega uma idade que essas coisas se tornam-se conscientes. E por quê? Porque nós não usamos aquilo que Deus nos deu para usar. Sabe quando você percebe que a sua ação no lar com relação ao seu filho é nula? É nula. Quando você fala, e eu estou falando de pais que deveriam começar cedo. É porque às vezes determinados pais veem isso e ficam desesperados. Por quê? Porque estão lidando com essas verdades agora. Eles não tinham conhecimento disso. E os seus filhos têm 3, 4 anos de idade, 5 anos de idade. É começar do começo, do início, que os frutos virão. Sabe quando você percebe que a sua ação no lar é nula? Quando você fala várias vezes com o seu filho e ele não atende você.
É lógico que uma criança pequena vai fazer isso, então você precisa treiná-la para que ela ouça a sua voz a primeira vez e atenda. E aí, o que você vai fazer? Seu filho está ali, não tem nada aqui, você diz assim para ele: não vá para lá, porque você vai cair. E ele continua andando. Ele continua andando. Você percebe que ele vai cair. Você vai lá, por meio da sua força, entende o que eu estou querendo dizer? Pega o seu filho e diz assim: meu filho, não fica aí, e tira ele dali. Se você faz isso com uma criança de 4 a 7 anos, que você deveria ter começado cedo e não começou, porque não quis, você tinha o conhecimento, mas não quis. E mesmo para você que está começando agora, você vai ter que treiná-lo. Ele está dizendo para você que só obedece quando ele quer. Quando há necessidade de fazermos isso, nós percebemos que nossos filhos não estão nos obedecendo, ou seja, que a minha ação no lar está sendo nula, a não ser que eu pegue ele, que eu tire ele desse caminho com força, ou seja, não é violentamente, com força, usando a minha força, usando o meu corpo, impedindo, colocando obstáculos. Uma vez eu fui na casa da minha mãe cheia de bibelôzinho, as meninas eram pequenos, e aí, não, vou tirar tudo. Eu falei: tira nada da mesa, deixa tudo, não vai te quebrar. Mas eles são pequenos e vão pegar. Não vão pegar. Se eles pegarem, eles vão ser corrigidos. É isso que eu quero dizer. Às vezes nós precisamos colocar obstáculos para que os nossos filhos não acessem, porque eles não ouvem a nossa voz, não obedecem ao nosso comando. E olha o que o Salmo 32, verso 9 vai dizer. Olha que interessante. Não está falando para criança aí. Está falando para gente adulta. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Eu às vezes não gosto de explicar muito, né? Mas às vezes eu tenho que explicar. É lógico que em certas situações, ou com determinados filhos que estão em treinamento, você vai ter a necessidade, muitas vezes, de usar esses obstáculos. Entenda isso, né? O pastor está dizendo que não vamos deixar tudo solto, né? Em casa, fio aparecendo e tal. Eu sempre falo, é bom a criança meter o dedo na eletricidade. Ela nunca mais vai aprender a tocar ali. Lógico que não é bom, é brincadeira, né? Ironia. Eu sempre brinco com os pais, deixa que ele vai aprender. Ironia, brincadeira. Eu não quero que meu filho tome choque. Então eu vou ensiná-lo a me obedecer. Eu vou ensiná-lo a isso. Ou conduzi-lo a isso. Porque senão ele vai se tornar... Essa fase vai passar. Essa fase do mau comportamento, em alguns, vai passar, em outros não. Vai passar, ele vai se tornar uma pessoa adulta, vai entender que em determinado lugar ele não pode agir assim, que em outro lugar não pode, mas o coração dele está com aquela semente que não foi tratada dentro do seu coração. E aí acontece que o Salmo 32, 9 vai dizer: ele é um homem íntegro na sociedade, é um bom profissional, mas é uma mula, é um cavalo, espiritualmente falando. Por quê? Porque age sem entendimento. Se não for colocado freios para segurá-lo, ele não avança. Ele não para, melhor dizendo. A voz do Senhor na sua palavra não é suficiente. E aí eu dei um exemplo. Agora imagine
seu filho, né, lá em cima. A gente colocou, como é que se diz? Grade lá, né? Por quê? Para as crianças. Por quê? Porque as crianças tendem a isso, nas suas brincadeiras, a subir, né? Pular, essas coisas todas, vão cair. Agora imagine, não tendo nada lá em cima, nós estamos aqui, naquele churrasco sendo feito pelo Rodrigo, né? Com auxílio do Alexandre e do Rafael, né? Aquele churrascão e tal. Aquele muro bem baixinho, menor do que está ali, ali já é para criança, já é complicado. Fazer um muro mais alto, bem baixinho. Aí você está ali, né? E aí nós entendemos errado como essas coisas devem processar. Não, deixa tudo livre, deixa. As crianças têm que saber, né? Que é assim que a gente age. A gente ou é para um lado ou para o outro. A gente nunca está ali na mediação, né? Na moderação. Está sempre lá, 880. Aí seu filho está brincando e tal, aí a bola cai lá embaixo, aí ele vai e mete a mão para pular. E aí você diz assim, fulano, não vou nem citar nome aqui, né? Porque eu posso acertar um nome de uma criança, né? Fulano, não faz isso, volta. Ele olha para trás, ri para tua cara e pula. Imagine seu filho pulando aqui. Aí no ambiente de hoje, a culpa é da igreja porque deveria ter colocado grade, realmente. A culpa é do pastor porque devia ter ensinado. A culpa é do muro. A culpa é do churrasqueiro porque o churrasco devia estar ruim e todo mundo ia embora. A culpa é dos pais e da própria criança. Por que da própria criança? Porque ele pecou. E por que do pai? Porque não ensinou. Agora, isso não vai acontecer, né? Mas sabe o que acontece? Acontece, e muito ordinariamente, quase todo dia, nossos filhos estão pulando para o inferno, para a morte. E a gente diz assim, filho meu, não faz isso. Ele olha e ri para você e se joga. Por mais que ele não se arrebente fisicamente, até não morra fisicamente, como diz Camões, a dor da alma, quando ele fala do amor, é muito maior que a dor física. E a morte espiritual é muito mais intensa que a morte física. Abra Provérbios capítulo 29, verso 17. Olha o que diz a Escritura. Eu ia falar que eu já estava terminando, mas estou vendo aqui que tem muita coisa. Corrige o teu filho e dará descanso, dará delícias à tua alma. E a gente tem que perceber que isso não é imediato, né? Você não vai começar a fazer isso com seu filho de 1 ano, 2 anos, e vai esperar, porque essas promessas são para o futuro, ou seja, você vai criá-lo nessa educação da justiça, e na idade adulta, é lógico que isso vai produzir frutos na vida dele também aqui, mas na idade adulta vai produzir frutos. E que frutos são esses? De justiça. Descanso aqui quer dizer um estado prazeroso de se encontrar livre de aflição física, ansiedade ou conturbação emocional. Quantos pais sentem isso na vida dos seus filhos? E muitas vezes são pessoas boas, são bons rapazes, boas moças, mas que estão sempre batendo a cara na parede. Ele diz assim, dará delícias, quer dizer prazeres emocionais, como paz, alegria e honra, além do descanso decorrente do filho, suprir as necessidades físicas dos pais idosos e carentes. Bruce Waltke diz
que paradoxalmente a vara do disciplinador traz alegria e paz aos pais. Quando ele fala paradoxal, paradoxal é uma contradição aparente. Ou seja, o que ele está dizendo? A vara do disciplinador devia trazer tristeza e guerra, mas traz paz e alegria, e sua ausência provoca vergonha e conturbação. A vara da disciplina dá sabedoria, mas a criança entrega a si mesma, venha envergonhar a sua mãe. Ou seja, na cabeça de muitos, não, eu não vou fazer isso, porque isso vai gerar esses frutos ruins. É o contrário. Nós precisamos nos lembrar, nesse contexto, de Provérbios 22:15. A estultícia está ligada ao coração da criança, e que o propósito da disciplina é produzir e forjar homens e mulheres que amam e obedeçam ao Senhor de todo o coração. Muitas vezes a nossa visão da disciplina bíblica com os nossos filhos é momentânea. Eu quero que os meus filhos aprendam aqui na infância a se comportar, a me obedecer. Mas é muito mais do que isso. Porque isso vai acompanhar a sua infância, juventude e a sua maturidade fora do alcance dos pais. Matthew Henry diz o seguinte: é algo muito feliz quando os filhos mostram ser a consolação de seus pais. Os bons filhos o são. Eles lhes dão descanso, sossego e os livram das muitas preocupações que tiveram a seu respeito. Eles dão delícias às almas de seus pais. Eu estava lendo isso aqui, eu me lembrei das muitas vezes que eu e Simone, o nosso leito de dormir, orávamos e chorávamos pelos nossos filhos, porque víamos o pecado no coração deles. Vimos aquela disposição resistente quanto à piedade. E o sossego, eles lhe dão descanso, sossego, e os livram das muitas preocupações que tiveram a seu respeito. Eles dão delícias às almas de seus pais. É um prazer para os pais, um prazer que ninguém conhece, exceto os que recebem a bênção do poder de desfrutá-lo. Ver o feliz fruto da boa educação que deram aos seus filhos e ter uma amostra do bem que eles farão para os dois mundos é um prazer proporcional às muitas inquietudes de coração que preocuparam os pais. Quando nós falamos assim, mais uma vez, nós não cremos no poder do Evangelho. Meu filho está adulto. Melhor ainda, meu filho é um adolescente, é um jovem. Melhor ainda. Sabe por quê? Porque vai depender dele mais do que você. Ele agora tem consciência, ele conhece, ele sabe. E agora você vai falar com ele e não vai dividir a responsabilidade como se fosse 50%. O peso vai cair sobre ele. É lógico que você vai ter responsabilidade, porque você tem que ensinar, mas o peso agora recai sobre ele, porque ele sabe, porque ele tem entendimento, porque ele conhece a palavra de Deus e porque ele está negando essa palavra por meio dos pais. Antes, na idade do infante, a responsabilidade era toda sua, 90% seu, 10% do seu filho. E isso não quer dizer com relação a pecado, não. O pecado igual dos dois. Mas eu estou dizendo com relação ao trabalho. Quando ele chega numa determinada idade, esse percentual se inverte. Que é um percentual, uma coisa simbólica. Você vai ensinar, você vai instruir, mas o peso maior cai sobre ele. Porque agora ele tem entendimento. Não que antes ele não respondesse diante de Deus. Responde sim. Porque todos aqueles que nascem em iniquidade já nascem em pecado. Já tem o pecado dentro deles.
e, consequentemente, um direito exclusivo à destruição. Mas agora a situação se modifica. Então não diga, meu filho está adulto, meu filho está adulto. Empregue os meios que o Senhor coloca na sua palavra. Deuteronômio capítulo 6. E por que isso ocorre? Por que esse desassossego, ocorre? Ele explica tanto uma coisa quanto outra. Tanto esse bom resultado quanto esse mau resultado, quando diz assim: os filhos devem ser educados sob rígida disciplina e não devem ter permissão de fazer o que desejarem, nem deixar de ser repreendidos quando fizerem algo. Sendo assim, a tolice que existe em seus corações, deverá, por causa da correção, ser expulsa quando forem jovens. De outro modo, isso não vai acontecer. Essa tolice aparecerá para sua própria vergonha e de seus pais quando já forem crescidos. E aí você tem várias teorias hoje, Livre demanda. É isso. Tem um negócio lá de correção positiva, educação positiva. É isso aqui, deixar os filhos fazer o que querem. É isso que o mundo está dizendo. É isso que o mundo está dizendo. E por que eles dizem isso? Eu vou responder mais adiante. Tá? Eu vou responder agora. Não consigo. Tiago, capítulo 3, verso 15. É a explicação para muitas coisas que nós temos no mundo, que são contrários à palavra de Deus. Olha, se esse é um texto que eu gosto de usar muito, ou de lembrar. Esta é a sabedoria, Tiago 3,15. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Esse negócio de livre demanda, educação positiva, é isso que Tiago está dizendo aqui, que contraria a palavra de Deus. Demoníaca, animal, humana e demoníaca. Ou seja, humano, animal e demoníaca. É um estágio, Não é esse estágio que a gente está vivendo? O estágio da bestialidade. Bestialidade da questão da sexualidade, que eles gostam de chamar de gênero. Não use essa palavra. Não use essa palavra. Que a estratégia é mudar conceitos por meio da linguagem. E isso funciona, viu? Porque socialmente nós somos movidos assim, pela linguagem. É sexualidade, é masculinidade, é feminilidade. As palavras certas. Aí você vê como uma vez eu fui fazer, já contei aqui, fui fazer uma ficha informativa, um nome lá que eu esqueci. Mas uma ficha informativa, aí tinha lá 6 tipos de, segundo ele, gêneros diferentes. Masculino, feminino e uns negócios lá que eu nem li. Uma vez me contaram que numa ficha como essa tinham 23. O que é isso? Começa com a sabedoria humana, passa para a sabedoria de um animal, de uma besta. E besta no sentido de brutal, grosseiro, uma besta fera. E o estágio superior, demoníaco. É um processo. E aí eu gostaria de perguntar para os pais: você é aquele que tem seguido a instrução bíblica quanto à disciplina? Ou você é aquele que está seguindo a instrução do mundo ou da sua cabeça, se excedendo muitas vezes dessa disciplina? Ou seja, você é aquele que
não disciplina, mas agride. Eu sempre digo nas minhas palestras, que a criança, quando nasce perfeitinha, né? Perfeita, né? Com todos os membros no lugar, tem um membro dela que nasce no lugar errado, que é o ouvido. O ouvido nasce ali, ó, ali atrás, no bumbum. Aqui com as orelhinhas bonitinhas, mas nasce aqui atrás. É invisível, é invisível. Aí você vai corrigindo, ele vai subindo, até chegar aqui. Você é aquele que ofende, grita, disciplina com raiva. Você está pecando diante de Deus. Lembre esse momento ali, muito particular, muito privado, entre você e o seu filho somente. Nem o seu cônjuge vai estar com você, nem os outros irmãos vão estar com você. É você e ele, como Deus trata conosco. É um momento devocional. É um momento devocional. Onde a Bíblia vai ser aberta, literalmente ou não, fisicamente ou não. Onde você vai fazê-lo confessar o seu pecado. Você vai confessar com ele. E no início é você que faz isso por ele. Não é isso que fazia Jó com relação aos seus filhos? E aí você vai corrigir. Mas é também um momento de amor, onde você vai trazê-lo em seu colo, como o pastor fazia com uma ovelha rebelde. Sabe que o pastor, e a imagem de um pastor, essa era a cultura, era o comportamento da época. O pastor tinha amor pelas suas ovelhas. É mais ou menos o que você tem pelo seu cachorro, tirando os exageros. Aquele amor, aquele carinho. Eu tive 2 cachorros, até hoje eu sinto falta deles. Eu amo bicho. Sentava aqui do meu lado, eu trabalhando, eles aqui na minha perna, que era muito bom, eu gostava daquilo. A gente trocava, carinhos. O cachorro me acariciava, eu acariciava o cachorro. Aquele amor que a gente tem pelos animais. O pastor, ele tinha pelas ovelhas. E sabe o que ele fazia quando era uma ovelha rebelde que não tinha jeito? Se ele não fizesse isso, ela ia morrer. Porque ele não ia ver, ela ia se desgarrar sozinha. Ele quebrava a pata da bichinha. Quebrava a pata dela. Era o último recurso. Porque tinha um cão pastor, tinha vara. Se essas coisas não funcionassem, ele quebrava. E sabe o que ele fazia? Ele enfaixava essa ovelha. E a partir de agora, ele carregava ela no colo. A disciplina com os nossos filhos deve representar isso. Naquele momento, por isso eu digo, é um momento devocional. Se você é um pai que você não corrige seu filho, você também está em pecado diante de Deus. Você é rebelde ao que Deus determinou na criação dos filhos da aliança. Lembre-se, seu filho é um filho de Adão. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. A insensatez está em seu coração, como diz Provérbios 22:15. A estultice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. E ele é herança do Senhor. Essas coisas são extremamente agravantes para que você cumpra o seu papel diante de Deus. Esses dias a gente estava em São Paulo e veio uma senhora falar comigo. E ela veio perguntando para mim o que ela tinha que fazer. O que eu faço? É difícil você dizer para um pai o que ele tem que fazer. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei o que eu tenho que fazer. Às vezes as pessoas, quando vêm falar com um pastor nesse sentido, elas querem regras, elas não querem aprender, elas querem regras.
Como é que eu faço? Se dá o primeiro passo assim, o segundo assim. Eu sou péssimo para isso. Não é que nós, como pastores, não vamos ensinar. Nós vamos ensinar a palavra do Senhor. E você vai aplicá-la na vida do seu filho. Às vezes, sim, há necessidade de você dizer como isso vai, assim, mecanicamente, mas isso é uma coisa, às vezes, muito pessoal. A mecânica, você tem que conhecer o espírito da coisa. Não é regra sobre regra, como diz a Escritura, mas é o princípio. E nós precisamos aprender isso. E às vezes aquela pessoa quer botar a regrinha debaixo do braço, abre lá na geladeira, né? A gente coloca lá, às vezes, as informações na geladeira, nosso quadro mural. Meus irmãos, a nossa relação com Deus, a nossa relação com o nosso próximo, não se baseia nisso. Apesar de termos regras na Escritura, ela demonstra princípios que vão movimentar a nossa alma e a nossa vida. Eu estou terminando. Provérbios 13, 24, que retém a vara aborrece seu filho, mas o que o ama cedo disciplina. O pai que ama seu filho começa esse trabalho bem cedo, e a ausência da vara demonstra desprezo, falta de amor e desconsideração. É isso que você faz quando nega a vara ao seu filho, porque a Escritura vai dizer ao contrário. Porque a Escritura, e eu vou ler rapidamente, Provérbios 3, 12, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho que quer bem. Apocalipse 3,19, eu repreendo e disciplino quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. E 2 Samuel 7, 14 e 15, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites filhos do homem, mas a minha misericórdia se não apartará dele. Aquele que retém a vara faz mal ao filho. E a vara é um instrumento de amor num contexto e numa educação cristã, que não é só bater, é instruir, é viver, é dar o exemplo, é chorar com o seu filho. Por isso Paulo junta as duas coisas, disciplina e admoestação. Uma criança entregue ao engano do seu coração é estúpida. E essa criança geralmente é aquela que não recebe disciplina. Por quê? Porque a disciplina vai gerar frutos contínuos na vida dos nossos filhos. Bruce Waltke, ele faz o seguinte comentário. Ele diz assim: os pais psicologicamente saudáveis não têm um desejo consciente de matar os seus filhos. Levar o filho a participar da experiência de morte eterna. E é isso que Provérbios diz quando fala morte. Mas se não empregar os meios da repreensão verbal concedidos por Deus, para evitar atos de estultícia e a disciplina física para evitar a sua repetição, eles se tornarão involuntariamente participantes do pior de todos os castigos, a morte do filho. E é por isso que Provérbios capítulo 5, verso 23 vai dizer: ele morrerá pela falta de disciplina e pela sua muita loucura, perdido cambaleia. Eu quero terminar, meus irmãos, dizendo o seguinte: Deus tem um pacto com os pais em que os seus filhos estão incluídos. É o que diz Deuteronômio capítulo 6, verso 1 e 2, e é o que diz Atos capítulo 2, verso 39, quando diz: para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. E a disciplina é um elemento presente nesse pacto, essencial aos filhos infantes. E nós não podemos retirar isso deles. Porque nós já somos deficientes.
Já somos deficientes. Estava conversando com o Eduardo ali. É uma coisa que eu quero conversar com a igreja também, na nossa assembleia. Se nós que conhecemos a palavra de Deus, se nós que temos as coisas na nossa mão, a forma correta como agir, erramos. Erramos. Ali, na nossa cara. E a gente erra. Agora imagine quando nós estamos andando em caminhos contrários à Escritura. Você acha que tem alguma solução? Não. Não tem. Mas, pastor, e a graça de Deus? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. É verdade. Verdade, isso é verdade. Mas quando somos conscientes do nosso pecado, e quando deliberadamente fazemos aquilo que não devemos fazer, é difícil haver salvação para nós. E por que eu digo que é difícil? Porque nós estamos blasfemando contra Deus. Nós estamos tentando ao Senhor. E quando tentamos e blasfemamos contra o Senhor, o que nós podemos esperar é a sua disciplina. Se nós formos filhos, essa disciplina vai nos curar. Se nós não formos, vai ser juízo de Deus para a nossa destruição. Mas não é bom contar com a sorte. Não com relação às coisas do reino de Deus. Que nós tenhamos consciência, e é para isso que a palavra de Deus nos é apresentada, para nós vermos o nosso pecado e agora andarmos num caminho de justiça. Esse é o propósito. Transformar o coração do homem, renová-lo. Agora ele é uma nova criatura. As coisas velhas passaram. Nós vamos lutar com as coisas velhas? Vamos, mas elas estão para trás. E assim nós vamos contar com a graça de Deus. Assim nós podemos ter a certeza que, apesar dos nossos erros, nós seremos vencedores. Porque é como o Salmo 127 vai dizer: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. E aí ele diz assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Quem são esses amados? Esses amados são aqueles que o Senhor está edificando a sua casa. Até mesmo quando eles não estão trabalhando, o Senhor está provendo por eles. E é por isso que o arrependimento é tão importante na vida cristã. Porque faz com que nós nos desviamos do caminho e retornemos para aquele caminho de justiça. Eu quero incentivar aos pais, como foi na última pregação. Quando você estiver lidando com seus filhos, com sua esposa também, mas nós não estamos falando isso. Lembrem da imagem de Deus. Apliquem essa imagem de Deus na vida deles. Principalmente no momento de disciplina. O seu relacionamento com eles. Seja firme, amoroso, como Deus é conosco. Não abra concessões. Persevere com amor. Porque o seu filho, esse pequenininho aí que está no seu colo, ou essa pequenininha aí, é um irmão em Cristo. Que você vai conviver com ele na eternidade. De igual para igual. Vamos orar. Senhor Deus, queremos te agradecer pela tua palavra.
E diante, Senhor, dessas exposições, nós percebemos como nós precisamos aprender. E como é a vida do crente, uma eterna escola. Uma escola que conduz ao céu. Fica, Senhor, com o teu povo, Senhor. É o que nós pedimos também no decorrer das nossas atividades nesse dia, agora nessa nossa assembleia, Pai. E que o Senhor esteja sustentando a nossa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé.